Graça e paz, Deus abençoe a todos. Falando sobre as orações da Bíblia, todas as orações da Bíblia, o autor chega aqui no capítulo 20 de Gênesis. E o texto aqui fala a oração após o lapso, a oração após um deslize, a oração após a queda, a oração após o pecado. Nós podemos traduzir isso como oração de intercessão. A oração de intercessão. O texto escolhido pelo autor, porque ele está seguindo as orações da Bíblia, ele está no capítulo 20 de Gênesis. O capítulo 20 de Gênesis expõe a condição humana. A condição humana. Então a situação é desfavorável para todos os envolvidos. No capítulo 20 de Gênesis, a Bíblia relata que Deus estava punindo preventivamente Abimeleque. Por que Deus estava punindo Abimeleque, impedindo que as mulheres, ele tinha várias esposas, várias mulheres, porque Deus estava punindo esse rei? Porque esse rei, sem saber, se bem que ele não se empenhou muito em averiguar e investigar a real situação daquele casal, a real situação daquele homem que havia parado ali nas suas fronteiras, nas suas terras. Abimeleque, rei de Gerar, rei sobre uma cidade, e essa cidade estendia sua influência, seu poder sobre vilarejos, sobre pequenas cidades próximas. O mundo era menos habitado do que é hoje, mas o ego humano já preenchia toda a terra. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, preenche céus e terra, mas o ego do ser humano, se deixar, ele tenta competir com o Espírito de Deus. O rei sobre 100, o rei sobre 10 mil, 50 mil, o ego não era menor do que aquele que reina sobre 50 milhões hoje, ou 500 milhões, ou 1 bilhão. Tá? O ego já era lá em cima. Época em que os homens se consideravam deuses, semideuses, ou filhos dos deuses, ou habitação dos deuses. Era esse o pensamento comum naquele período. Tinha muito de oportunismo, é óbvio, tinha muito de aproveitar-se de questões espirituais para prevalecer economicamente, politicamente. Mas o fato é que as pessoas assim se apresentavam. Mas o fato é que todos pecavam. Abimeleque pecou porque ele tinha um harém e ficou sabendo da beleza da mulher de Abraão, talvez a tenha visto, e falou: pode buscar, leva pro harém, pro palácio, pro ambiente preparado ou designado. Abraão pecou. Abraão pecou porque ele dizia que Sara era sua irmã. Sara pecou porque Sara dizia que Abraão era seu irmão, que eles eram irmãos. Era uma meia-verdade. Eles eram filhos do mesmo pai, porém de mães diferentes. Mas uma meia-verdade é uma mentira completa. E uma mentira combinada continua sendo mentira. Não é uma verdade relativa. Não, é uma mentira. É absolutamente mentira. E o diabo é o pai da mentira. Você junta esse ambiente de arrogância, esse ambiente de pouco temor a Deus ou às leis de Deus, com a mentira, você cria oportunidade para Satanás aí pisotear sobre os servos do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não permitiu uma tragédia, porque Deus é aquele que intervém. E Deus intervém em favor de Abraão, Deus intervém em favor de Sara, e Deus intervém em favor de Abimeleque, e Deus intervém em favor das esposas de Abimeleque. Nisso, Deus abençoa o seu servo Abraão e Deus abençoa a humanidade ali ao seu redor. Imaginem o espanto de Abimeleque quando, nos seus sonhos, em meio a um período de tribulação e tormento, em que as esposas não engravidavam, nenhuma das esposas de Abimeleque engravidava, querendo ele saber o motivo de tal situação, talvez pensando ele ter ficado estéril ou algo
parecido, ou que os céus estivessem contrários a ele. E estava. Mas Deus estava não só punindo, Deus estava preservando a, aqueles a quem ele chamou. E nisso estava impedindo que Abimeleque consumasse a união, esse casamento ilícito com Sara. Ela seria uma das esposas, não chegou a tornar-se esposa, porque, como nós já falamos várias e várias vezes, naquele período havia uma preparação que antecedia a união, devido às afetações da época em que esses homens eram considerados semideuses ou coisas do gênero. As esposas, as mulheres escolhidas, elas eram preparadas, eram tratadas com uma alimentação diferenciada, com perfumes diferenciados, com roupas, e aprendiam hábitos próprios para criar uma corte que sempre tinha o objetivo de abastecer o ego inflamado desses homens, desses reis, tá? E Deus se revela a Abimeleque. Olha, que interessante, né? Em sonho, Deus se revela a Abimeleque. A Bíblia não mostra os detalhes, e ali tem-se uma conversa. E Deus está expondo a sua indignação, a sua ira em relação a Abimeleque. E Abimeleque declara que é inocente, porque ele não sabia, de fato ele não sabia que Sara era casada com Abraão. E Deus deixa claro para Abimeleque, é justamente pelo fato de você não saber que a sua punição não é mais grave, não será mais severa. Chama o meu servo Abraão, peça que ele vai orar por você. Olha isso, olha isso. Olha a situação. Nós estamos falando aqui sobre o poder da intercessão. E o texto mostra a fragilidade do ser humano, a fragilidade do intercessor, a total humanidade de Abraão. A humanidade influenciada pelo pecado. Abraão, o homem, o amigo de Deus. Abraão, o pai da fé. Abraão, o mentiroso. Abraão, o medroso. É o que a Bíblia evidencia aqui. É o que a Bíblia deixa em relevo. Abraão, um homem como qualquer homem. Sara, uma mulher como qualquer mulher. Abimeleque, um homem arrogante, presunçoso como qualquer rei, como qualquer soberano sobre a face da terra. Mas diante de Deus, quando Deus se revela, Abimeleque se contrai, se humilha, se submete ao plano de Deus. E chama e convoca Abraão. E exige dele uma satisfação. Como você me faz uma coisa dessas? Adultério, pecado gravíssimo, tá? Naquele período era. Deus não mudou, então continua sendo gravíssimo, tá? Deus não muda, o pecado continua sendo pecado. Pode dar o nome que quiser, o deslize, lapso, ou qualquer outro nome, mas é sinônimo. Pecado é pecado. E o pecado cria sempre uma armadilha, uma situação constrangedora e humilhante. Mas Deus é aquele que intervém para fazer prevalecer o seu plano e o seu propósito. Nós podemos falar sobre providência divina. Abraão ora por Abimeleque e Deus cura as esposas de Abimeleque, e Abimeleque volta a ser pai. Era comum que os reis daquela época tivessem muitos filhos, muitas esposas e muitos filhos, na tola ilusão, na esperança de que as suas linhagens durariam por longos períodos, por toda a eternidade. Via de regra, o primeiro que assumiu o poder matava todos os demais, era assim o mundo. Ou como o próprio Abraão fez, conforme foi tendo filhos, ele foi separando um dos outros, mandando para regiões distantes para evitar tragédias em família. O mundo antigo era um mundo de muita violência, inclusive no ambiente familiar. Mas o texto fala da importância da intercessão,
A oração de intercessão, ela funciona? Funciona. A oração de intercessão proferida pelos lábios de um mentiroso, Abraão. A oração de intercessão que saiu dos lábios de um profeta de Deus, Abraão. A oração de intercessão que saiu dos lábios de um marido medroso, Abraão. O que está em relevo quando se fala da oração, em especial aqui a oração de intercessão? O que está em relevo é Deus. Não é aquele que ora, não é aquele que intercede. É o Deus que se dispõe a ouvir a súplica, o clamor de um pecador por outro. Isso é que é extraordinário quando a Bíblia ensina sobre oração. Isso é que é fantástico. A oração da mãe pelos seus filhos, a oração do pai pelos seus filhos, a oração dos filhos pelos seus pais. A oração, o apresentar-se diante de Deus, suplicando, não exclusivamente por si mesmo, mas pelo outro. A oração que prioriza a necessidade do outro. A oração que pede que Deus manifeste a sua bondade na vida do outro. Jesus depois resumiu. Moisés deixou evidente isso na lei. Amar a Deus acima de absolutamente tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. É a essência, é o espírito, é o coração da lei. É o coração da lei. E a oração de intercessão, a súplica pelo outro, é uma que demonstra a alma da pessoa que crê em Deus. Porque ela independe. Nós falamos de espiritualidade, mas eu não me deixo levar por essas ideias de evolução espiritual, níveis de santidade, de piedade. Eu não tenho, na minha idade, eu não tenho essas inquietações. Ou você vive em função da sua fé, ou você vive de forma contrária à sua fé. Soberano é Deus. A oração não é soberana. Não é a oração que é soberana. Não é a oração que é eficaz. É Deus que é eficaz. É Deus que é soberano. É Deus que é todo-poderoso. É Deus quem estabeleceu um plano. É Deus quem estabeleceu um propósito. É Deus quem instituiu a oração. É Deus quem colocou no coração do ser humano, no espírito do ser humano, essa capacidade de renunciar a si, renunciar às suas próprias prioridades e priorizar a vida do outro. A intercessão é isso, é a expressão desse amor ao próximo. Ainda que você não sinta nada, porque não tem que sentir nada. É um ato também de obediência, é um ato de fé. Mas Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Tá? O homem que creu em Deus, quando chamado por Deus, obedeceu. E a oração de intercessão está contida nesse chamado, nessa vocação. Ou seja, é parte do pacote. Abraão intercedeu por Sodoma. Cedeu até no nível ali que ele considerou o adequado, que para os padrões da época, jamais imaginou que não teria 10 santos ali na cidade de Sodoma. Mas Deus salvou o justo Ló. Pelo menos o Ló com as filhas, Deus resgatou. Porque eram os que podiam ser salvos e resgatados da punição que estava para ser lançada sobre aquela cidade, cidades irmãs, sobre aquela vizinhança. A Bíblia mostra que Moisés foi um dos mais eficientes e eficazes homens na vida de intercessão, orando, clamando, se apresentando diante de Deus, suplicando o favor de Deus para o povo hebreu, o povo que havia sido retirado do Egito. Moisés é o grande exemplo. Samuel é outro que é apresentado na Bíblia como alguém que de forma constante intercede pelo povo, intercede pelo rei,
suplica diante de Deus. É parte da vida daquele que crê em Deus. É uma posição a ser desfrutada a quem pense nesses termos. É uma responsabilidade que se assume. É um chamado para um compromisso, para um comprometimento, para um modo de vida. O cristão não está isento da responsabilidade de orar, de interceder pelo outro. Não importando quem seja o outro, não importando qual seja a fé, não importando a circunstância, não importando os detalhes vivenciais. O cristão é chamado para orar, para interceder. O cristão não é chamado para ser tolo. O cristão não é chamado para se fazer refém de armadilhas que algumas pessoas tentam lançar. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em usar a palavra não. Quando eu vejo que a pessoa está mentindo, e não são poucas as pessoas que mentem, não são poucas as pessoas que usam uma situação difícil para se fazerem de eternas vítimas e não assumirem a responsabilidade pelos seus atos, e no ambiente religioso gostam de se desculpar, lançando o outro na fogueira, né? Tentando transferir. E a Bíblia fala, não se tornem cúmplices dos pecados alheios. A ninguém imponha as mãos precipitadamente. Ou seja, não se identifique muito rapidamente com, você ora por mim, por quê? Qual é a sua dificuldade para orar? O que você não está sabendo orar? O que não está acontecendo aí? Ou o que aconteceu que você não consegue? Não é nada disso, você não está. Então, se eu não estou entendendo, eu não vou me apresentar diante de Deus como um tolo, como um confuso, como alguém que não sabe o que quer, como alguém que, caso Deus respondesse, mas o que você quer? Senhor, eu não sei, a pessoa pediu para eu orar, eu estou aqui orando, mas se você não sabe, por que você está orando? Se você não sabe o que aconteceu, não sabe o que está para acontecer, então cuidado para não se tornar refém dessas armadilhas, que a pessoa joga o outro na oração e vai para o pecado, e mergulha lá no mar de pecado, nadando de braçada, e o trouxa lá se colocando diante de Deus pela vida equivocada. Não é isso. Não é isso. O ministério de oração e intercessão não é para ser um refrigério, um sopro na consciência pecaminosa do outro. Não, você não pode ser uma muleta ou uma desculpa. Há uma responsabilidade de orar, há um compromisso por orar, então ore. Faça-o. Mas não se envolva. Não se envolva no pecado. Não se torne cúmplice e não se torne refém do pecador. Tá? Não seja ingênuo, não seja tolo. Mas essa oração funciona. Essa oração funciona. Porque não é a oração do eu. Não é a oração para eu. Não é o eu que está em evidência. É o outro. É o próximo. É a necessidade do outro. É a necessidade do próximo. A oração de intercessão, especialmente após o pecado, quando a pessoa se humilha, você está pedindo porque se arrependeu, está necessitando de alguém que se apresente diante de Deus por ela, porque ela entende que está dominada por aquele erro, por aquele pecado. E Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, via de regra, perdoa o pecador, inclusive pela agência da intercessão. Muito embora você nunca deve esquecer que a nossa oração, a nossa intercessão tem a sua eficiência, a sua eficácia diante de Deus em função de servirmos o Senhor e Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Aquele cujo viver, cuja própria vida e existência é a essência
da manifestação desse amor de Deus, desse cuidado de Deus, dessa disposição de Deus em limpar o ser humano do pecado, em retirar a pessoa da escravidão do pecado, em libertar a pessoa da prisão a ele lançada, na qual ele foi lançado pelo pecado. Por isso que a Bíblia mostra que Abraão, numa situação muito delicada, a dona Sara, numa situação delicada, Abimeleque, numa situação delicada e constrangedora. Qual é o homem no mundo de hoje, que pode levantar aí os seus olhos para os céus e falar diante de Deus: eu sou justo, eu sou santo, eu não tenho pecado? Qual é o homem? Talvez um ou outro louco, algum fanático. Porque a Bíblia declara que todos pecaram, todos pecamos. Então, não é a competição de quem pecou mais ou de quem pecou menos. É uma convocação, é um chamado para tomar uma posição diante de Deus, intercedendo diante de Deus pelos pecadores, que somos todos nós. É isso que o texto aqui de Gênesis, é isso que o autor aqui procura trazer em relevo. E eles citam aqui o John Knox, né, o escocês, que orava no tempo da Reforma, lá nas Ilhas Britânicas, lá na Escócia, que ele orava a Deus: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. A Escócia, boa parte da Escócia foi para a reforma, boa parte dos países, das populações do continente europeu foi para a reforma protestante. Ouviram a oração dos homens que se levantaram diante de Deus, clamando por aquelas vidas, procurando resgatá-las da corrupção, do erro, da mentira e do engano. Deus ouve, Deus responde à oração de intercessão, porque ela está dentro do plano e do propósito de Deus. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver Deus agindo poderosamente? Deixa de lado um pouco o eu e passa a agir em função do plano e do propósito de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.